Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso videocast especial esse mês do Setembro Amarelo. E como vocês já esperam, nós trouxemos mais um convidado muito especial que está aqui conosco, que vai falar sobre esgotamento mental, como nós podemos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Eu estou aqui com o Arley, que veio diretamente de Minas Gerais, uma parceria com a Conexa Saúde. Então você que é colaborador Gazin, já conhece o nosso benefício Conexa Saúde? A gente vai falar um pouco mais aqui. Convido você a ficar com a gente nesse bate-papo super especial. O Arley, seja bem-vindo ao nosso videocast do Setembro Amarelo. Muito obrigada já pela sua presença aqui no nosso videocast do Jeito Gazin. Eu que agradeço, Michele, pela recepção de todos vocês e, claro, para quem está aí assistindo a gente. Espero que faça sentido a nossa troca aqui para vocês. Com certeza. Arley, o que exatamente é esgotamento mental? Quando a gente pensa em esgotamento, é a mesma coisa que estresse, que burnout? Fala um pouco pra gente. Então, sim e não. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? A gente precisa entender que nós passamos por episódios de estresse, né? Alguns mais pontuais e alguns que são mais constantes, mais prolongados. Geralmente são nesses episódios de estresse mais prolongado que a gente precisa se atentar mais, que é onde o nosso corpo começa a responder juntamente com a nossa mente, né? Então vem uma ansiedade, uma irritabilidade que começa a se aflorar ao longo desse processo. O corpo começa a elevar os índices de cortisol, que é famoso aí por ser o hormônio do estresse. Então mente e corpo começam a adoecer de forma conjunta, digamos assim. O esgotamento em si, a gente pode falar que a gente tem cenários, episódios de esgotamento, então você começa a percebê-lo como um sintoma. E o que acontece? Quando a gente está falando do burnout, ele também é conhecido como a síndrome do esgotamento. Então, como que a gente vai tratar isso? Quando a gente está falando de uma síndrome, a gente está falando de um conjunto de sintomas. Então, o estresse fará parte desse conjunto de sintomas, a ansiedade, a irritabilidade, a privação de sono, alterações no apetite. Então a gente começa a falar de quê? De um cenário agravante. É o corpo contando para você que ele chegou ao seu limite e que esse limite precisa ser cuidado, precisa ser ouvido para que você consiga administrar esse cenário da melhor forma possível. Então o corpo ele acende um alerta, a luzinha Sim. vermelha começa a piscar. E muitas vezes nós ignoramos os sinais. Exato. O corpo da gente e a nossa mente estão falando com a gente o tempo inteiro, né? A gente precisa se dar a oportunidade de escutá-los. Por isso que esse processo de autoobservação, de autoconsciência, ele é tão importante para que a gente consiga gerenciar esse processo de adoecimento enquanto ele já começa a emitir seus alertas. Não somente quando aconteceu, porque é justamente consequência de, às vezes, um piloto automático, né? E a gente precisa acolher realmente essas necessidades que esse corpo e mente começam a nos relatar desde o começo. E o que mais tem levado as pessoas nesse esgotamento? Sei que você atende também em consultório, então escuta muitas pessoas, né? Além dos estudos, mas o que tem levado as pessoas a isso? A gente pode dizer que a pandemia teve um pouco de culpa nisso? A gente mudou um pouco o comportamento das pessoas? Como que é isso? A sua pergunta é muito importante, porque a gente vai voltar um passinho aí quando a gente está falando do burnout, porque hoje a gente está até diferenciando o termo, né? A gente vai poder associá-lo a uma doença do trabalho, sim, mas hoje a gente vai estar falando de burnout parental, por exemplo. Então, a gente pode tratar esse esgotamento até como uma sobrecarga de problemas, de uma série de coisas que foram nos acontecendo ao longo de todo o tempo. E aí, o que acontece? A pandemia ela foi um grande divisor de águas, tanto que eu costumo dizer que a gente estava tendo uma pandemia, quando o assunto é adoecimento mental, paralelamente à pandemia do Covid. Por quê? A gente teve uma troca de dinâmica muito forte, que antes você conseguia ter a hora e o espaço para você dizer que você começou a trabalhar, que você sairia do trabalho. E aí você chegava em casa, você iria viver a sua vida pessoal. Só que aí acabou, essa barreira foi quebrada. E aí do nada a sala da sua casa é improvisada para se tornar um escritório
E só que aí tem cachorro vindo atrás de você, tem criança chorando, tem louça na pia aguardando para ser lavada. E aí você está ali exposto a essa sobrecarga de informação e de situações que você precisa administrar. Foi um exemplo de que foi o ápice de que os nossos papéis começaram a se envolver ali, a se entrelaçar, porque antes você conseguia separar os cenários, agora virou tudo uma coisa só. E aí junto disso vem o quê? Vem a sobrecarga de informações que a gente tem nos acessos às redes sociais, vem a sobrecarga de informações quando o assunto é notificações. As notificações elas estão sendo estímulos ali o tempo inteiro. Então a gente está lidando com uma carga, com um fluxo de informação hoje que a gente não está acostumado. Então eu sempre costumo associar ao computador. Ele tem ali uma memória RAM, um processador e uma série de outros equipamentos ali que vão auxiliar para que ele consiga fluir dentro do papel que ele se propõe. Nosso corpo é da mesma forma. A gente precisa entender como que funciona o nosso hardware, para a gente operar bem esse software, que é todos os nossos processos mentais, né? E aí quando eu sobrecarrego a minha mente, consequentemente, o sistema começa a travar. E é claro, eu imagino que isso afeta relacionamento, isso afeta trabalho, até porque corpo e mente estão juntos, né? Nós não somos seres segmentados, separados. E qual é o risco da gente não cuidar disso? O que isso pode trazer para nós? Bom, o próprio termo, ele já conta muito pra gente, né? É a síndrome do esgotamento. Eu cheguei ao meu ápice. Se cheguei ao meu ápice, quer dizer que vários pratos começaram a cair. E a gente precisa se lembrar que nós somos um conjunto de pratos. Porque as pessoas dizem, eu separo o meu eu pessoal do meu eu profissional. Mentira! Você não separa. A gente precisa se lembrar disso. Porque eu levo a bagagem de casa para o trabalho, do trabalho para casa, só que às vezes eu consigo ter recursos internos estabelecidos, habilidades emocionais e sociais desenvolvidas que vão me ajudar a amenizar os prejuízos daquela situação no meu dia a dia. Mas isso não quer dizer que eu esteja sendo afetado. Então eu preciso realmente olhar para essas situações, eu preciso entender que eu preciso beber de outras fontes para abastecer minha energia, para me cuidar, com relações de qualidade, cuidando da minha autoconexão, a espiritualidade, indo além do conceito de religião, né, mas da autoconexão em si, ter um hobby, enfim, a gente conseguir olhar para uma série de fatores que nos abastecem como seres humanos para a gente trabalhar essa manutenção no dia a dia, porque se a gente deixa esses pratos caírem, consequentemente, a sobrecarga ela começa a vir, a gente começa a viver em função de uma única coisa, a gente começa a direcionar nossa atenção e energia somente para problemas, e aí, cadê a vida além disso? Com certeza. Você falou uma coisa lá na palestra que eu achei muito interessante, gostaria que você trouxesse também para o pessoal que está assistindo a gente, que é a questão do equilíbrio, que muitas vezes esse equilíbrio ele é uma fantasia, né? A vida não está nesse constante equilíbrio e muitas vezes a gente fica buscando isso, né? Esse equilíbrio não existe. Eu acredito que a gente romantiza muita coisa como sociedade ainda e eu acho que isso infantiliza a nossa visão de trabalhar uma vida funcional e realista. A gente romantiza relações amorosas, a gente romantiza que você vai estar sorrindo o dia inteiro, a gente acha que motivação ainda é você acordar todo dia bombando de energia e que você vai fazer tudo sorrindo e tal, não. A gente precisa entender que a melhor coisa é a gente trabalhar a clareza de como as coisas funcionam, temos recursos para a gente se nortear e fazer as coisas funcionarem ao longo desse dia a dia. Então, quando a gente está falando de equilíbrio, a gente precisa entender que equilíbrio não é essa visão romantizada de que a vida seguirá numa constante a partir do momento que você encontrou esse equilíbrio. A vida é igual jogo de videogame. Para você passar de fase, às vezes você vai precisar de novos recursos, novas ferramentas para você passar de nível. Então, às vezes a gente vai conseguir ter essa constante até determinado momento, novos desafios aparecem, a gente vai precisar se armar novamente e aí o convite para se reorganizar e para estabelecer essa balança vem. A balança, gente, ela não vai ficar assim, numa constante. A balança está dançando o tempo inteiro,
Só que às vezes ela vai fazer assim, porque tem dia que é mais desafiador e vão nos afetar mais. Só que se eu estou me organizando, se eu trabalho o autoconhecimento, eu consigo fazer ela voltar para a sua dancinha mais leve, mais rápido. Agora, se eu não trabalho o desenvolvimento desses recursos internos, dessas habilidades, consequentemente se torna mais desafiador e eu fico mais tempo aqui, na baixa. Então não existe esse constante equilíbrio, né? A gente precisa também, como você disse, parar de romantizar e olhar um pouco para nós mesmos. Exato. Como identificar, Warley, a hora de procurar ajuda profissional? Quais são as pequenas ações que a gente pode adotar no nosso dia a dia para a gente prevenir esse esgotamento? Não esperar chegar lá no fundo do poço para procurar ajuda. Eu costumo dizer que a gente precisa estabelecer estratégias preventivas. O que acontece a gente vê isso muito na clínica. As pessoas esperam o problema gritar, ele transbordar para pedir ajuda. E aí a gente fica vivendo em função de quê? De tapar buracos, né? Então, apagar incêndios. Eu apago o incêndio e aí, ok. Para de cuidar. Isso, agora minha vida tá boa. Pronto. Aí tem aquela pessoa que a vida ficou boa, ela quer sumir da terapia, sabe? Só que a gente precisa estabelecer estratégias de manutenção, porque na hora que chega um novo problema, você tem recursos, você está mais bem preparado para gerir aquela situação, né? Então, hoje é muito importante a gente falar que a própria terapia, ela é um recurso para quê? Com foco na autonomia. A gente quer promover a sua autonomia como indivíduo para que você tenha uma vida mais funcional. Junto disso, vão ter alguns processos que vão precisar acontecer para você se antecipar. Como eu disse, seu corpo e sua mente estão comunicando você a todo instante sobre como que você está. Então comece a perceber se o cansaço está mais persistente, comece a perceber se você tem se sentido mais irritado, se você tem se fechado mais para suas relações, comece a perceber as suas alterações de humor, a sua disposição, a qualidade do seu sono, e por aí vai. São uma série de fatores que a gente pode se atentar. E aí, junto da terapia, claro que você pode pedir ajuda profissional, você pode também ter outras estratégias nesse dia a dia. Às vezes, você socializar com seus amigos, manda mensagem no grupo do WhatsApp, troca um meme, tudo isso é uma iniciativa pequena, mas que auxilia no fortalecimento de vínculos, claro, vínculos de qualidade, viu, pessoal? E é legal também a gente compreender que a atividade física ela é muito legal. Da mesma forma que o nosso corpo ele pode produzir em excesso algumas substâncias quando a gente está em cenário de estresse que podem favorecer o nosso adoecimento, a gente também consegue condicionar o nosso corpo a produzir neurotransmissores, hormônios que vão facilitar o nosso processo de bem-estar e de autorregulação emocional, como a endorfina, por exemplo. Por isso que hoje em dia a gente instiga tanto as pessoas a fazerem atividade física, porque a atividade física ela é um ótimo recurso para isso. Você socializa, você cria uma rede de suporte, um está estimulando o outro a se manterem focados. Existe o ganho na autoestima, existe o ganho do bem-estar emocional, na disposição, a qualidade do sono melhora. Então olha que legal, a atividade física ela não é uma terapia, mas ela vai te promover ganhos terapêuticos. E olha o tanto de coisas que ela pode promover que facilitam você nesse processo de prevenção. Então existem uma série de recursos que a gente pode sim estabelecer para se cuidar. A própria alimentação, como você também disse lá na palestra, às vezes a pessoa está com baixa de vitamina, isso acarreta um monte de situação. Exatamente. A gente precisa se lembrar que às vezes o efeito ele é o oposto. Porque a gente costuma acreditar o seguinte, a mente está adoecendo e aí o corpo vai junto. Não. Às vezes você tem uma carência de vitaminas, vitamina B12, vitamina D, você começa a perceber que você não alimenta, não sustenta o seu corpo com uma alimentação de qualidade. Seu corpo vai começar a responder, entendeu? Então essas, por exemplo, são vitaminas cruciais que nos ajudam nesse processo de bem-estar emocional. Mas se você também passa por um processo no qual você não tem uma disciplina com o seu sono, você não dorme bem, o sono ele traz uma série de benefícios pra gente. Pro funcionamento do corpo, da memorização, da aprendizagem, concentração, o humor. Ele tende a se regular muito melhor, a se manter constante de uma forma saudável quando a gente cuida do nosso sono. Então eu favoreço um cenário de adoecimento quando eu não cuido desses fatores básicos que a gente acaba desprezando, mas que quando você soma um a outro, você vai criando uma série de pilares para sustentar essa fortaleza que é você, né? Olha, mais uma vez,
a gente fala dessa questão da integralidade do ser humano. Então, o corpo doente, né? Ele adoece todo o resto, a mente doente adoece todo o resto, por isso que a gente precisa cuidar desse todo e olhar pra gente. Você pode compartilhar alguma técnica, alguma pausa mental, o que a gente poderia fazer para lidar um pouco melhor em algum momento de crise? Aqui a gente já está falando da pessoa que já está no esgotamento, né? Muito possivelmente. Sim. E aí, vamos pensar no seguinte, já que a gente está falando da importância do básico aqui, vamos pensar num recurso gratuito que muita gente despreza. Respiração. Todos nós respiramos. A respiração é um recurso gratuito e que tem um poder maravilhoso, porque ela nos ajuda a gente se aterrar. Porque às vezes a gente está num episódio de ansiedade, a cabeça começa a ficar acelerada, e aí o que acontece? A gente começa a dispersar da realidade e viver às vezes em função desses pensamentos ansiosos que muitas vezes vão ser pensamentos negativos. Então o que acontece? A gente pode trabalhar o aterramento nos detalhes. Por exemplo, eu estou aqui sentado, eu posso colocar a minha mão aqui nessa poltrona, porque eu já estou aterrando, eu estou trabalhando o meu sensorial para dispersar essa tensão, mas junto disso eu vou condicionar a minha respiração. Então a gente pode trabalhar a técnica 4-4-4. Como que isso funciona? Eu vou inspirar, vou segurar por 4 segundos, 2, 3, 4, e vou soltar por 4 segundos. Já dá uma relaxada? Nossa, com certeza. Não é? Então é uma forma da gente fazer o quê? A mente está acelerada, a gente freia. Junto disso, só pra gente somar e ficar aqui um básico mais completo, ok, eu freiei minha mente, mas eu vou começar a voltar a pensar nos pensamentos negativos novamente. Então é legal você começar a trabalhar alguns questionamentos chave. Então, o que está me deixando ansioso, estressado, irritado neste momento? Então você vai começar a dar nome para as coisas. Ok, consegui nomear, você nomeou seu estado emocional. Tá bom. Agora o que minha mente está me contando sobre essa situação? Então você vai começar a nomear esses pensamentos negativos que estão favorecendo esse cenário. Você vai se questionar quais são as evidências de que isso aqui é um fato, de que o que minha mente está me contando é realidade. Então é uma hora de confronto. Será que é você que está se contando ou a realidade está contando isso para você? E aí você vai também se questionar o que é verdadeiramente real. O que é real, o que está acontecendo, o que está te preocupando, para que, enfim, você direcione esse processo de freada e de tomada de consciência para a ação, que é quais possibilidades estão no meu controle para que eu consiga administrar essa situação ou reduzir os prejuízos que ela me proporcione. Porque senão a gente fica muito só no, ok, freiei, mas o que eu faço com isso? Então é o freio direcionado à solução. Tudo muito coladinho. Exato. Uma pergunta agora bem polêmica, né? Eu tô curiosa para saber sua resposta. Como nós podemos lidar com a culpa de parar e cuidar de nós mesmos? Essa é uma pergunta polêmica e importantíssima. A gente precisa se lembrar que a gente está no ápice do processo de modernização, de tecnologização da vida, dos processos. A tecnologia está interagindo com a gente o tempo inteiro. A inteligência artificial está aí. E aí, a gente precisa se relembrar que existe um fator que nos diferencia dela, que é o fato de sermos humanos. Nós somos pele e osso e a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Reconhecer que a gente não dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo, você não dá conta de tudo, você não dá conta de tudo. E tá tudo bem, porque na hora que a gente entende, a gente vai questionar a carga que a gente dá conta. Então, eu acredito que, primeiramente, humildade para reconhecer sua humanidade, porque junto disso vem reconhecer a nossa vulnerabilidade também, tanto física quanto mental, como indivíduos. Se o celular pede para ser recarregado, cara, por que você não vai se permitir dar espaço para se recarregar também? Então, na hora que a gente compreende isso, que o que nos diferencia da inteligência artificial é a gente reconhecer
a nossa humanidade, as nossas relações humanas, mas que para que eu crie relações melhores, que eu seja saudável para o outro, eu preciso antecipar esse autocuidado para mim. Eu abro portas para lidar com a culpa de forma mais saudável. Então, eu vou ser melhor para o que eu me proponho, mas eu vou encontrar outros mecanismos para ser melhor para mim. E isso é muito bom. É libertador, né? Reconhecer tudo isso. Compaixão por si. Nós estamos em setembro, mas gosto sempre de fazer essa pergunta quando vem alguém aqui para falar de saúde no Setembro Amarelo. A gente precisa falar o ano todo, né? Sobre saúde mental, sobre esse cuidado. E quais ainda que você acredita que são os principais mitos que as pessoas acreditam sobre isso? A gente sempre espera chegar nesse mês. Primeiramente que esse é um mês de alerta. Saúde mental é uma pauta para ser cuidada diariamente. E se é diariamente, a gente está falando de disciplina. E eu costumo dizer que disciplina é a habilidade que nos relembra diariamente sobre o amor próprio. Porque a gente se disciplina porque a gente acredita que tem algo grande, que tem significado para a gente agir em função daquilo. Tem coisa melhor do que a gente se disciplinar para que a gente seja melhor para a gente? Só que para a gente trabalhar essa disciplina, a gente precisa conseguir olhar também para um fator muito importante, que é junto do processo de vulnerabilidade que a gente mencionou, a gente entender que saúde mental não é frescura, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão sofrendo, e existe até um relato que eu vi nas redes sociais esses dias, onde a moça dizia: eu queria que a depressão sangrasse para que a minha gestora pudesse ver. Será que a gente precisa esperar isso quando a gente entende que o outro tá sofrendo, ele está se queixando, e a gente se permitir ser um espaço de apoio, de acolhimento, para que o outro possa ser melhor para si mesmo? Existe o fato de que quem suicida é covarde. Como assim, gente? Muitas vezes o suicídio é uma tentativa de aliviar um sofrimento que está insuportável. E essa pessoa, ela às vezes buscou chamar a atenção, ela buscou pedir ajuda da forma dela, mas que ela não foi ouvida, ela não foi acolhida. Tem pessoas que às vezes chegam aos hospitais por tentativas de suicídio e elas se sentem piores, porque às vezes o tratamento ali é que, cara, você está fazendo eu perder meu tempo. O suicídio é um grito de socorro, a tentativa de suicídio é um grito de socorro. Só que se eu menosprezo o outro, se eu não trabalho essa empatia para escutar, isso se torna um grande desafio. E por fim, existe um outro aspecto que é a gente ter essa cobrança que ela é construída socialmente de que a gente tem que ser forte a todo instante. Homens carregam muito essa carga, né? Mas, cara, homens são seres humanos antes de tudo. E tem mulheres também, claro, que se cobram, mas a gente precisa se relembrar de que existe uma carga que a gente não dá conta. E aí os homens que eu escuto, eles se permitem viver esse espaço de vulnerabilidade, né? Cara, eu não estou dando conta. Mas é curioso quanto que é tão doloroso sair desse armário de que, opa, eu sou ser humano, eu sou vulnerável. Mas é legal como que abre portas para eles construírem um relacionamento mais transparente, mais saudável dentro de casa. Você conseguir contar para o seu filho que ele pode ser sensível e que essa sensibilidade não é fraqueza, mas se torna uma força porque você está se escutando. E assim você consegue escutar o outro melhor. E aí você consegue fortalecer uma série de processos na vida. Então são alguns assim dos 3 mitos principais que adoecem ainda a gente como sociedade. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente sobre saúde mental, sobre tudo isso que a gente falou, sobre quem está com esse sentimento ainda de sobrecarga, não estou aguentando mais, para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo. O básico funciona. Ele verdadeiramente funciona. Só que no piloto automático da vida, muitas vezes a gente acaba esquecendo e abrindo mão desse básico. Seja no simples, que é você conseguir dar um abraço a uma pessoa que você ama, no seu filho, na sua filha, naquele almoço em família. Seja na atividade física, que você vai deixando para amanhã, que você diz que segunda começa, mas essa segunda não aconteceu até hoje. Então, na hora que a gente abre espaço para o básico, para a gente somá-lo a mais um básico,
a gente vai construindo o quebra-cabeça, somando as peças do quebra-cabeças de uma vida com mais qualidade, de uma saúde mental que tem se fortalecido cada vez mais. Então, reconheça aí o valor do simples, do básico, que funciona e que você pode resgatar para sua rotina. E, consequentemente, você estará se disciplinando para ser melhor para si mesmo, para a sua relação com o outro, para a sua relação com o mundo e resgatar aí o sabor da vida, que a gente só vive uma vez. Então, se a vida tiver sabor, fica muito mais gostosa, né? Esse é o recado que eu deixo para vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso videocast especial do Setembro Amarelo. Adorei te receber aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. E para você que está em casa assistindo a gente, deixamos um recadinho muito especial. Você não está sozinho. Lembre-se sempre de pedir ajuda, lembre-se sempre de conversar. Quero lembrar mais uma vez os nossos colaboradores aqui do Grupo Gazin, que nós temos um aplicativo de saúde, que é o Conexa Saúde. Então você sempre pode conversar com um profissional de saúde, com um psicólogo. Lá também tem nutricionista à sua disposição. E se você não é nosso colaborador, mas simpatiza com a gente também, você não está sozinho. Fica um recadinho muito especial. Muito obrigada, compartilhe esse nosso episódio com os seus amigos, com a sua família e até uma próxima.